resolver o seguinte exercício. Sendo OABC um tetraedro e RST são pontos médios dos segmentos em que estão localizados. São conhecidos os vértices O, A, C e o vetor AB. Vértice. Item A. Determine as coordenadas do vértice B e do vetor RT. Vamos inicialmente determinar as coordenadas do ponto B. Vamos olhar o que é dado. Olha só, temos o ponto O e temos também o vetor OB. Sabemos que o vetor OB é B menos O, ok? Lembra? Notação de gráfico. Então, o vetor OB é B menos O. E esse vetor nós conhecemos. 2, menos 5 e 0. Desta forma, podemos dizer que o ponto B, que as coordenadas do ponto B vão ser as coordenadas do ponto O, 0, 5 e 3, mais as coordenadas do vetor OB. Desta forma, obtemos as coordenadas do ponto B. 0 mais 2, 5 menos 5 e 3 menos 0. Aqui temos as coordenadas do ponto B. Vamos agora determinar as coordenadas do vetor RT. Vamos olhar para a figura. Percebam o seguinte, temos vários modos de determinar as coordenadas do vetor RT, ok? Podemos determinar as coordenadas do ponto T, as coordenadas do ponto R e achar as coordenadas do vetor RT. Podemos passear pela figura RB mais BT vai dar o vetor RT. Como teríamos as coordenadas, por exemplo, do vetor RB? O vetor RB é a metade do vetor OB, ok? Então, nós conseguiríamos isso daqui. Bom, dentre todas essas variações, nós vamos escolher uma, tá bom? Nós vamos pensar no seguinte, nós vamos olhar para um conceito que nós já vimos anteriormente. Vamos olhar para esse triângulo BOC, BOS. Percebam que R e T são ponto médio, né? Tanto R aqui, o T aqui, ponto médio desses lados do triângulo. Vamos melhorar isso. Vou tirar aquele triângulo da figura, tá bom? Vamos colocar esse triângulo aqui. Ó, temos o B aqui, o O aqui, o S aqui, o R aqui e o T aqui. Bom? Então, o que eu estou querendo mostrar para vocês é o seguinte. Como R e T são ponto médio, nós podemos dizer o quê? Nós podemos dizer que o vetor RT é a metade do vetor OS, ok? Então, se nós descobrirmos as coordenadas do vetor OS, eu tenho o RT. Então, vamos olhar agora quem é o vetor OS. Vamos voltar para a figura? Vamos lá. O vetor OS, ó, vou assinalar aqui, OS, ele pode ser escrito como OS. Eu tenho aqui o A e tenho o C. Percebam que, de novo, o ponto S é ponto médio de AC. Então, eu posso dizer que o vetor OS, tá? Vamos pensar em segmento primeiro. Que esse segmento é a metade da diagonal de um paralelogramo formado por esse vetor e por esse vetor. Consequentemente, eu sei que esta diagonal é exatamente a soma do vetor A com o vetor C, de OA com OC. Então, eu vou dizer que o vetor OS, ele é exatamente a metade da soma desses dois vetores. Então, vamos escrever aqui. OS é a metade da soma do vetor Azinho mais o vetor Czinho. Então, vamos lá.
quem é o vetor azinho. O vetor azinho é o vetor OA. E eu tenho as coordenadas do ponto A e do ponto O. Então, isso aqui é A menos O. Então, continuando. Ponto O, 0, 5, ponto A, menos 1, 3 e 2, menos o ponto O, 0, 5 e 3. Então, aqui nós temos as coordenadas do vetor azinho. Coordenadas do vetor azinho, menos 1, menos 2, menos 1. Ok? Semelhante, vamos determinar as coordenadas do vetor Czinho. Quem é o vetor Czinho? Na figura é OC, mesmo raciocínio, C menos O. Então vamos lá, coordenadas do ponto C, 0, 2 e 1, menos coordenadas do ponto O, 0, 5 e 3. Então, as coordenadas do vetor Czinho, 0, 2, menos 5, menos 3, 1, menos 3, menos 2. Ok? Então, aqui temos as coordenadas do vetor Azinho, coordenada do vetor Czinho, vamos substituir lá. As coordenadas do vetor A, e tendo as coordenadas do vetor C, então temos as coordenadas do vetor A mais C. Então, as coordenadas do vetor A mais C, menos 1 mais 0, menos 1, menos 2, menos 3, menos 5, menos 1, menos 2, menos 3. Ok? Essas são as coordenadas do vetor AC. Desta forma, as coordenadas do vetor AS, que são, meio de A mais B, meio de menos 1, menos 5, menos 3. Assim, conseguimos descobrir o nosso vetor RT, as coordenadas do vetor RT. Meio de OS, meio de OS. Então, nós temos que as coordenadas do vetor OC são 1/4 de menos 1, menos 5 e menos 3. E assim terminamos o item A. Item B. Localizar o ponto E tal que OE igual a 4/5 de OB. No item B, temos que localizar na figura o ponto E que satisfaz esta equação. Bom, olhando para esta expressão, não temos grandes dificuldades em determinar o ponto E na figura. O ponto E está sobre a reta OB, ok? Sobre a reta OB, quanto? 4/5, tá? 4/5, ele vai ficar aqui. Aqui a gente tem o ponto E. Olha só, confira. O vetor OE, 4/5 do vetor OB. O ângulo alfa formado pelos vetores OA e OE. Vamos determinar então o ângulo formado pelos vetores OA e OE. Então vamos olhar na figura. Percebam que o ângulo alfa é o ângulo formado entre os vetores OA e OE, que é o mesmo ângulo formado entre os vetores OA e OB. Então, para facilitar os cálculos, não vou calcular o ângulo entre OE e OA. Vou calcular o ângulo entre OB e OA. Então, podemos dizer aqui que o ângulo alfa é exatamente o mesmo ângulo formado pelos vetores OA e OB. O que vamos usar para determinar esse ângulo? Nós vamos lembrar do produto escalar. Sabemos que, dados dois vetores, U e V, o produto escalar de U por V é determinado. Pode ser escrito como a norma de U, a norma de V, cosseno do alfa, onde este alfa é o ângulo entre os vetores U e V.
ok? Como o vetor U e o vetor V, no nosso caso, OA, ou aqui, OA e AB, não são vetor nulo, então nós podemos dizer que o cosseno do alfa, olhando para cá, no nosso caso, é o produto escalar de OA por OB sobre a norma de OA vezes a norma do vetor OB, ok? Bom, então vamos calcular agora separadamente os vetores, a norma deles e o produto escalar entre eles. O vetor OB, dado do problema. O vetor A, calculamos no item A. Então vamos determinar aqui o produto escalar entre esses dois vetores, ok? Então, o produto escalar, menos 1 vezes 2, mais menos 2 vezes menos 5, lembrando da propriedade, né, da definição do produto escalar, mais menos 1 vezes 0. Tiramos então que o nosso produto escalar é menos 2, mais 10, e isso dá 8. Norma dos vetores, vamos lá. Norma do vetor OA. Norma do vetor OA, raiz quadrada de 1 mais 4 mais 1, raiz de 6. Norma do vetor OB, raiz quadrada de 4 mais 25, raiz de 29. Pronto, agora é só substituir. Então, o produto escalar 8, norma de AB, raiz de 6, norma de OB, norma de OA, raiz de 6, norma de OB, raiz de 29, e assim podemos dizer então que o alfa é o arco cosseno de 8, raiz de 6, vezes raiz de 29. Ok? Este é o ângulo entre os vetores OA e OE. Item D. Calcular a projeção do vetor OE em OC. Neste item, queremos determinar o vetor, vamos chamar de T, o vetor que dá a projeção ortogonal do vetor OE na direção do vetor OC. Então, se a gente imaginar aqui, o que eu entendo por projeção ortogonal? Eu traço uma perpendicular e o vetor projeção é este vetor aqui, este vetor é o nosso Tzinho. Então, relembrando a projeção, sabemos que a projeção de um vetor U na direção do V e o vetor V não sendo vetor nulo, ela pode ser dada utilizando, pensando no produto escalar. Então, com certeza, a projeção é um múltiplo do vetor V, porque veja, o que estamos fazendo é isso. Aqui é o vetor V, aqui é o vetor U, ok? Então, o que nós estamos determinando é este vetor, este vetor. Este aqui é o vetor projeção de U em V. E este vetor, com certeza, é um múltiplo, é paralelo ao vetor V. E sabemos que este escalar é dado pelo produto escalar de U por V sobre a norma de V ao quadrado. Levando isso lá para o nosso exercício, o vetor U é como se fosse o vetor OE e o vetor V é o vetor OC. Então, o que estamos querendo aqui determinar é isso aqui. OE, um vetor paralelo ao OC, porque é ele que está dando a direção da projeção, escalar OC sobre norma de OC ao quadrado. Ok? Bom, temos isso aqui que já descobrimos, sim, já fizemos isso lá no item A. Já sabemos no item B aonde está localizado o ponto E, ele é 4/5 de OB,
o vetor OB nos foi dado no enunciado do exercício, ok? Bom, feito isso, vamos calcular o que precisamos. Então, vamos lá. Precisamos calcular o produto escalar entre o vetor OC e o vetor OE. Tanto faz OE ou AC, ou o contrário, vale a propriedade comutativa para o produto escalar. Outra coisa que vale também é imaginar o seguinte: isso aqui é um número real. Então eu posso deixar aqui 4/5 e aqui colocar o produto escalar entre este e este, ok? Então vamos lá. 0 vezes 2, menos 3 vezes menos 5, mais 15, e menos 2 vezes 0, ok? Então enxergamos aqui que o produto escalar é 12, ok? 15, 3, tá bom? 4 vezes 3, 12. Agora precisamos a norma do vetor OC ao quadrado. Então a norma do vetor OC ao quadrado vai ser 0 ao quadrado, menos 3, né? Ao quadrado, mais menos 2 ao quadrado. Certo? 9 mais 4, 13. Pronto, está pronto o nosso exercício. Então, a projeção do vetor OE na direção do vetor OC vai ser 12/13 do vetor OC, que é 0, menos 3, menos 2. Item E. O vetor BS é ortogonal ao segmento AC? Justifique. Neste item, a pergunta é: o vetor BS é ortogonal ao segmento AC? Vamos olhar a figura. A pergunta é: o vetor BS é ortogonal a esse segmento? Podemos traduzir esta pergunta para vetores, sim? Podemos pensar assim: responder esta questão é a mesma que responder se o vetor ABC e o vetor AC são ortogonais. Bom, ortogonais, 90 graus, ângulo, produto escalar. Então, podemos traduzir a nossa questão para isso. Será que o vetor BS é ortogonal a AC? Esta é a pergunta. Será que o produto escalar de BS por AC é igual a 0? Essa é a nossa questão. Ok? Então vamos fazer isso. Vamos pensar quem é o vetor BS. Então vamos olhar para a figura? O vetor BS é o vetor BA mais AS. Mas é dado do problema que o ponto S é ponto médio de AC. Então, de novo, o vetor BS, ele pode ser escrito como BA mais meio de AC. Então, o vetor BS pode ser escrito como BA mais meio de AC. E eu estou querendo este produto escalar. O que sabemos? Que o produto escalar é distributivo, ok? Então, isso daqui é BA escalar AC mais meio de AC escalar AC, ok? Aqui tá bom, porque aqui nós sabemos que é meio da norma de AC ao quadrado, ok? Propriedade de produto escalar. U escalar U é a norma de U ao quadrado, ok? E aqui nós temos BA escalar AC. Então vamos determinar essas coordenadas. Conhecemos o ponto D, conhecemos o ponto A, conhecemos o ponto C, conhecemos as coordenadas de todos esses vetores. Então, olhando no enunciado, no que nós já achamos, vamos determinar as coordenadas do BA e do AC. Então, vamos lá. BA, menos 3, 3, menos 1. AC, 1, menos 1, menos 1. Produto escalar de BA por AC. E temos menos 3, mais 1, mais meio
da norma de AC, a norma de AC é raiz de 3, norma de AC ao quadrado. 3. Dá para perceber que isso é diferente de zero. Portanto, o vetor BS não é ortogonal ao vetor AC. Portanto, o vetor BS não é ortogonal ao segmento AC. E assim concluímos este exercício.